Bom dia para você. A gente começa essa edição do VTV da Gente com a greve dos bancários, que já dura 29 dias. Tá difícil pagar contas com o banco fechado, né? Para muita gente, os correios e casas lotéricas são alternativas. Dá só uma olhada. Mais de 170 agências bancárias fechadas. Esse é o saldo da greve em Campinas em menos de um mês de paralisação dos bancários. A categoria está de braços cruzados desde o dia 6 de setembro, em protesto ao reajuste salarial de 6,5% proposto pela Federação Nacional de Bancos. A categoria reivindica alta de 14,7% nas remunerações, além de outros benefícios. No meio desse fogo cruzado está a população, que sofre com a falta do serviço. Complica, a gente tem conta para pagar, passa do dia, tem coisa que você tem que pagar juro, conta você paga juro, olha, é um absurdo. Complica, né? Inclusive eu estou precisando conversar lá e eu não posso. Para pagar as contas em dia, o jeito é recorrer às lotéricas, mas é tanta gente que até desanima. E o que muita gente não sabe é que as agências dos Correios que atuam como banco postal também são uma excelente alternativa, especialmente nessa época de greve dos bancários. Aqui é possível pagar conta de água, luz, telefone, boletos bancários e ainda também oferecem serviços como, por exemplo, abertura de contas, saldo, extrato e o melhor, o horário de funcionamento também é estendido, das 9 da manhã às 5 da tarde. Eu acho menos gente aqui, bem mais fácil, sabe? Mais tranquilo. Depois de muita dor de cabeça, assim que soube dos serviços oferecidos pelas agências dos Correios, seu Jurandir correu para cá. Só vim para pagar essa conta, porque é um documento de carro que está preso. Não consegui, ficou 15 dias lá no Cidetran e devolveu os processos. Em Campinas, tem 14 agências que atuam como banco postal. Apesar de muita gente desconhecer o serviço, nessa que fica na região central da cidade, a procura aumentou mais da metade no mês de setembro. Nesse período de greve dos bancos, tivemos um aumento de 60% em relação ao mês anterior. Tivemos um pico maior até na primeira quinzena do mês, bem concentrado. As pessoas, as contas vencem nesse período, a maioria delas, mas tivemos um aumento considerável na procura. Boa alternativa para a população que aguarda ansiosa o fim do impasse entre banqueiros e funcionários. Sem burocracia, chamada conta fácil aqui nos Correios, bem mais prático do que a fila é diferente, temos atendimento diferenciado, um horário diferenciado e as pessoas vão encontrar facilidade aqui. Isso mesmo, agora já tem mais uma opção aí. É bom mesmo a gente saber, que tem mais opção e pode fugir das filas que se formam nas lotéricas, principalmente por esses dias, quando as pessoas costumam receber os salários, E para saber como o consumidor deve agir durante essa greve dos bancos, a repórter Luciana Moledas conversa ao vivo com o coordenador do Procon de Santos, Rafael Quaresma. Oi, Lu, quais as dicas que ele tem para a gente? Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Essa greve que já dura 29 dias não desobriga o consumidor a pagar as contas na data certa. Mas as empresas credoras devem dar outras opções, como a gente viu na reportagem, dos clientes poderem pagar nos correios, nas lotéricas. E é isso que o Rafael Quaresma vai me explicar. Rafael, então o consumidor ele tem que pagar a conta em dia, Mas o que as empresas devem proporcionar a esse cliente? Olha, Luciana, bom dia a você, bom dia a Vanessa, bom dia ao telespectador que nos acompanha. É importante que o consumidor e o fornecedor encontrem um ponto de equilíbrio, na verdade um bom senso, para fazer com que a greve não prejudique nem o fornecedor, mas muito menos o consumidor, que é a parte mais fraca da relação e que merece uma proteção e um tratamento especial. Nesse bom senso, é importante que as partes dialoguem, que as partes conversem e posterguem a data de vencimento, disponibilizem uma outra forma de recebimento, permitam o pagamento por algum outro meio, em algum outro ponto, utilizando-se de correspondentes bancários, de estabelecimentos conveniados, justamente porque, como você bem disse, a greve não vai mesmo desobrigar o pagamento e a honrar a data e a honrar o pagamento do título. Os bancos, eles falam que eles disponibilizam o autoatendimento e a internet, mas a gente sabe que o pessoal mais velho, às vezes, tem muita dificuldade de utilizar, esses serviços. Exatamente. A internet, ela acaba atendendo uma parcela, uma parte dos consumidores, mas aqueles mais idosos que têm uma limitação ficam prejudicados e ficam sem opção. Justamente a esses que é importante essa outra alternativa. A gente aproveita também para conclamar os consumidores a se utilizarem dos órgãos de defesa do consumidor, a registrarem conosco essas ocorrências, porque o que a gente vem defendendo aqui é justamente a responsabilização em última análise dos bancos. O fato, ele é previsível, todo ano acontece.
de tal modo que, em última análise, quem responde perante o consumidor são os bancos. E aqui em Santos, o PROCON comunicou esse fato por ofício, de forma oficial, ao Ministério Público para avaliar a necessidade de propositura de uma ação judicial na medida em que nós estamos limitados à atuação administrativa enquanto órgão municipal de defesa do consumidor. Isso porque a gente fala que não é só pagamento de conta, né? Tem questão de FGTS, é financiamento bancário, tem outras situações que você só consegue resolver dentro da agência. Exatamente. A questão das contas, dos males o menor até, porque realmente para esse aspecto, seja pelo computador, seja pelo autosserviço, seja pelos correspondentes, você supera o obstáculo. Agora, alguns serviços exigem mesmo o preenchimento de formulário, o ingresso na agência para assinatura, etc. E aí esses serviços ficam prejudicados. Em relação àqueles que são prestados, em especial pela Caixa Econômica Federal, o prejuízo é ainda maior porque muitos deles, nem lotérica, nem correspondente, conseguem prestar e conseguem oferecer ao consumidor. E o consumidor que se sentir lesado, o que ele deve fazer? Olha, é importante que ele registre a reclamação junto aos órgãos de defesa do consumidor, inclusive relatando e reportando eventuais prejuízos absorvidos, eventuais prejuízos sofridos, não apenas o valor específico da multa, mas também outros prejuízos que a greve possa ter a ele acarretado, né? Às vezes a perda de um negócio, a perda de alguma coisa que ele queria comprar, enfim. Esse prejuízo é importante ser relatado para que a gente intervenha e atue junto ao banco para encontrar uma solução. Agora, a questão do pagamento das contas, quem já está com a conta atrasada, o que deve fazer? Ainda assim, deve procurar o credor, deve procurar o fornecedor e expor a ele esse fato que é público e notório. Obviamente que o fornecedor tem conhecimento da paralisação, ela não é local, regional, mas é nacional, tem uma abrangência bastante grande e justamente por isso o fornecedor deve disponibilizar outros meios, lembrando e prestigiando sempre essa questão do bom senso. O serviço bancário, enquanto essencial que é, não pode ser suprimido ininterruptamente. Muito obrigada pelas informações, Rafael. Vanessa, então, quem se sentir lesado deve procurar o PROCON da sua cidade. Voltamos ao estúdio.